palestra, a Marcela vai conversar com a Marília, do Niagara College de Toronto, sobre os cursos de diploma e pós-graduação em Hospitality, Gerenciamento de Projetos e Business. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Agora a gente pegou outro avião e a gente desembarcou em Toronto. Nós vamos às duas últimas escolas dessa feira digital. São duas escolas que estão localizadas em Toronto e eu estou aqui com a Marília Simões, e ela é a representante de um college que se chama Niagara College Toronto. É uma instituição que recentemente fez as suas instalações bem ali no coração da cidade, super downtown, e eles estão com algumas opções de cursos de diploma e pós-graduação ali no centro de Toronto. Marília, muito obrigado pela sua presença e por vir aqui divulgar um pouco mais sobre as informações e principalmente falar das bolsas, que hoje aqui o nosso grande objetivo é colocar para as pessoas a última oportunidade de garantir valores de 2021 e poder começar a estudar em 2022 aqui no Canadá. Oi, Marcela, boa noite pessoal que está assistindo. Primeiro eu queria agradecer a toda a equipe da Challenge pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, representando a Niagara College Toronto. Com certeza, sim, eu acho que vale a pena prestar bastante atenção na apresentação, porque a gente está realmente com muitas oportunidades de bolsas de estudos, de descontos, e também aí trazendo a qualidade de ensino para Toronto, que é a principal cidade do Canadá. Sim, isso aí. Aqui a gente vai colocar rapidinho o slide, a gente está com um delayzinho aqui na apresentação de 1 minuto, mas se a gente puder começar a conversar então sobre Toronto, o porquê de estudar em Toronto, porque a gente veio falando aqui, não sei se você acompanhou, mas a gente estava lá em Berlim, depois a gente passou para Montreal, a gente chegou em Vancouver e agora a gente está em Toronto, e a gente não falou ainda sobre a cidade de Toronto, sobre Ontário, sobre por que estar em Toronto. Se você puder trazer um pouco mais desses porquês de escolher essa cidade que é tão amada por todo mundo aqui no Canadá. Lógico, com o maior prazer. Bom, eu acho que eu acompanhei que vocês estavam também falando de Vancouver, né? Então fico feliz aí que Toronto não foi muito falado e que eu vou ter essa oportunidade. Sim. Bom, então legal, vamos vender Toronto então. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar de Toronto, mesmo quem não conhece o Canadá, né? É a principal cidade hoje, principalmente quando a gente fala em termos de negócios e de empregos, né? Por ela ser a maior cidade do Canadá, tem hoje aí 2,8 milhões de habitantes, mais ou menos, e a terceira maior porcentagem de imigrantes. Então, é uma cidade que, assim, para quem está buscando querer trabalhar na área, querer oportunidades e conhecer uma diversidade cultural muito grande também. O Canadá como um todo é muito multicultural, né, Marcela? Mas Toronto aí concentra uma variedade enorme de culturas e de nacionalidades diferentes. Mas eu acho que o ponto principal hoje da gente falar é que é realmente a capital financeira empresarial, tem um grande peso econômico realmente no mundo e o maior de crescimentos de emprego do Canadá, e ocupa aí, de acordo com o ranking que está aí no slide também, né, Mundial de Universidade de 2019, Toronto ocupa o posto 11º entre as 100 melhores cidades para estudantes do mundo. Então, por isso que eu acho que ela é tão famosa, que os estudantes gostam tanto de ir para lá também. Sim, eu tive a oportunidade de morar em Toronto por 3 anos. E é uma cidade incrível. Já visitei o college, a instituição, fica bem ali no centro. E como você falou, Toronto, num raio muito, assim, do que? De umas 5, 6 horas de Toronto, você atinge tanto grandes cidades nos Estados Unidos, mas outras cidades que representam, que têm valor muito econômico para o país. E, como você disse, é a segunda capital da América do Norte com o maior de polo financeiro e econômico. Então, ali acontecem muitos e muitos negócios e são muitas oportunidades. E é a maior cidade do país. Por isso que atrai tantas pessoas, porque elas veem a quantidade de oportunidades que a cidade tem para oferecer. Essa questão da multiculturalidade é gigantesca. Você consegue falar com gente do mundo todo ali. E sem contar que é uma cidade linda, né? Cheia de pontos turísticos
icônicos e maravilhosos, como a CN Tower, que por onde você anda você a vê, as praias fictícias, né? A Cherry Beach, os Scarborough Bluffs. Então, é um lugar que, além de tudo que proporciona com relação à parte econômica, financeira, de estudos, ainda proporciona muita questão sabe, de beleza, de oportunidade de ter o que fazer, de restaurantes, de eventos, de jogos, de cinema. É muito legal morar em Toronto, por isso que não tem muito, a gente nem precisa se esforçar muito em vender Toronto, É porque verdade. se vende por si só. Com certeza, com certeza. Todos esses pontos, acho que o fato, assim, também, já que a gente está falando aí de capital financeiro, empresarial, é um dado legal trazer também que as principais empresas do Canadá, elas estão em Toronto. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Google, a Microsoft, os principais bancos, são todos com base em Toronto, né? Então, aliado até com os cursos que a gente está oferecendo em Toronto, assim, oferecem muitas oportunidades para diversos tipos de profissionais. Sim. Então vamos falar. Você prefere começar falando sobre os cursos que a escola oferece, que o college oferece, as vantagens? Ou você já prefere começar com as bolsas e daí a gente vê os valores e você vai entrando nos cursos? Eu acho que eu posso, como atualmente a gente só tem 4 cursos, eu consigo apresentar, assim, bem brevemente um pouquinho de cada um deles, depois a gente fala das bolsas. Então tá Acho bom. que é melhor. Então vamos. Tá com delayzinho aqui. O slide onde a gente vai mostrar os cursos. Então, deixa eu verificar aqui, porque como está com esse. Gente, o evento ao vivo é isso, né? A gente tem Ao vivo, é isso. ciência que se a conexão cai ou algum sistema tecnológico cai, a gente tem que recuperar e voltar para os slides. Então, é o slide número 12, onde começa a mostrar o primeiro curso que o Niagara oferece, que é o diploma de business, né, Marília? Isso. Antes de eu entrar só nessa parte dos cursos, eu só queria, bem rapidinho, assim, explicar um ponto interessante da escola, que eu acho que é bem importante, para quem está assistindo, entender a diferença. A Niagara College, ela é um college público que está localizado, o nosso campus principal fica em Niagara Falls, que é uma cidade muito próxima de Toronto. Ela já tem muitos anos no mercado e ela é conhecida como uma das melhores colleges públicos de Ontário. Então, o que a gente fez, na verdade, foi trazer os principais cursos que estão em Niagara para Toronto. Então, são os cursos mais procurados e também os cursos que faziam mais sentido de colocar numa cidade como Toronto, pensando no mercado de trabalho, pensando em como esses estudantes graduados iam conseguir se desenvolver, tanto na parte dos estágios, quanto depois que eles terminam o curso. Então, esses cursos que a gente está oferecendo no campus de Toronto foram muito pensados, a gente não pensou simplesmente em pegar qualquer curso do campus principal, não, foram cursos realmente selecionados a dedo, porque teve um grande estudo por trás disso, de que esses profissionais que vão ser graduados nesses cursos, eles vão conseguir emprego rapidamente em Toronto e até mesmo nesses processos de estágio, tá? Sim. Então, só quis explicar isso rapidinho, só para também os estudantes entenderem da qualidade que a gente tem aí de ensino. Então, o nosso primeiro curso é o diploma, que é esse que está aparecendo aí no slide, que ele é um curso de undergraduate, que a gente chama, né? Uhum. É uma graduação tecnológica, então ele tem uma duração de 2 anos, é diferente de um bacharelado, que costuma ter uma duração um pouco mais longa, né? Então, esse é um curso com uma duração inferior, mas é um curso bem interessante para aquele estudante que quer aprender todos os princípios de business. Então, quer, de repente, abrir um negócio próprio ou quer trabalhar aí como representante de serviços corporativos, supervisor, função em governos, especialista em marketing. Então, é para esse tipo de estudante que quer ter a base de uma administração aí de negócios, tá? Uhum. Ele tem uma duração de 2 anos, então é um curso dividido em 4 períodos, e a gente trabalha hoje com 3 datas de início no ano, para todos os cursos que eu vou falar, os 4 cursos, eles começam nas mesmas intakes, que seria em janeiro, em maio e em setembro, tá?
Então, esse curso, o diploma, ele tá até aparecendo o valor aí para vocês, o custo tá até com slide escrito 2020, 2021, mas para 2022 a gente está mantendo esses valores, tá? Então, opa, muito bom. Até porque o campus também, a gente está, né, o campus ele é recente, então a gente está trazendo esse incentivo aí para os estudantes, né, e por enquanto não vai ter nenhum aumento. Então, esse valor de 16.175 por ano. Mas eu vou falar de bolsa de estudo, esse valor a gente consegue dar uma boa melhorada para o estudante brasileiro. Então, acho que resumindo, esse curso, o diploma seria isso, então se puder passar para o próximo slide, que seria a pós-graduação. Certo. São 3 pós-graduações e só complementar uma coisa que você já falou, mas trazendo esses cursos lá de Niagara, o governo ele só permite que novos cursos sejam inseridos no mercado, sejam ofertados pelas escolas, se tem demanda de mercado de trabalho. Perfeito. Se não tem demanda, o governo não ia dar licença para essa escola oferecer o curso. Então, esses cursos, por que 4 cursos e esses cursos? Porque ainda precisa de mais pessoas estudando e graduando e colocando esse conhecimento prático no mercado para que a economia lá em Toronto funcione direitinho. Então, você pode ficar tranquilo que o curso que você vai fazer, a sua inserção no mercado de trabalho após a graduação vai acontecer porque o mercado precisa desse profissional qualificado. Perfeito, Marcela, é isso aí, é exatamente isso. Então, o estudante pode ficar tranquilo que ele não está pegando qualquer curso, que são cursos realmente que foram muito pensados para estarem sendo oferecidos lá em Toronto, né? Então, entrando aí na nossa primeira pós-graduação, seria um Graduate Certificate voltado para International Business. O curso ele tem a duração de 1 ano, então são 2 períodos, com as mesmas intakes que eu mencionei no slide anterior, janeiro, maio e setembro. O International Business, ele pode ser um curso para qualquer tipo de profissional. Eu sempre falo que eu acho que todo mundo tem que ter uma noção de administração, de negócios, né? Independente da área que você tenha, é sempre bom você tá por dentro aí desse tipo de matéria. Então, é um curso que a gente não pede que o profissional ele seja formado em alguma área específica, pode ser realmente de qualquer área, contanto que tenha ensino superior. Eu vou falar um pouquinho disso depois também, mas já ressaltando que para os nossos cursos de pós-graduação, o estudante brasileiro ele não precisa ter completado um bacharelado. A gente consegue aceitar os estudantes que fizeram um tecnólogo de 2 anos aqui no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente tem muitos estudantes que fizeram um tecnólogo de 2 anos e querem continuar, querem já pular para uma pós-graduação, algo mais voltado para o que eles querem estudar. Então, a gente consegue aceitar esse tipo de histórico também, tá? Isso é muito legal, Marina, porque, Marília, não é todas as instituições que permitem você fazer uma pós-graduação se você não tem um bacharel de 4 anos. Então, ter essa oportunidade de usar o tecnólogo de 2 anos ou até de 2 anos e meio, que tem bastante no Brasil, já ingressar numa pós-graduação, é uma grande, e em Toronto é uma grande oportunidade. Com certeza, é uma grande oportunidade, então fica a dica aí também. Bom, falando então um pouquinho mais desse curso, aí no slide dá até para vocês lerem um pouquinho as oportunidades profissionais, mas são inúmeras, né? É um curso bem amplo aí que abrange muitas áreas diferentes, e o custo dele também está aí no slide, ele está aí 17.425, é um curso só de 1 ano, esse é o valor total dele. Acho que já é importante eu mencionar também que todos os nossos valores, eles já estão inclusos seguro-saúde, tá? Então, o estudante não precisa pagar o seguro, porque já está incluso, já está embutido nesse valor total. Tá? E isso é uma exigência do governo que todo estudante de higher education ele tenha um seguro de saúde. Mesmo que não fosse exigência do governo, gente, jamais fique no Canadá sem seguro de saúde, porque o risco, você nunca sabe o que pode acontecer, ninguém faz seguro para usar, mas já tivemos casos de estudante que caiu e quebrou o braço, quebrou a mão, teve que fazer uma cirurgia de apêndice, e se não tivesse seguro, os custos disso seriam $30.000, 20 mil, 8 mil, e o seguro você paga ali por mês. Já está embutido esse seguro na tuition, mas se não tivesse, você ia gastar em torno de uns 730 aos $800 por ano de seguro. Então, esse valor
já está ali, é um valor que você já iria pagar, só que a escola ela já inclui dentro por ser uma exigência governamental. Perfeito, é isso mesmo. Seguro ele é primordial, precisa ter. É diferente do Brasil, que aqui a gente tem o SUS, né? Então não é assim no exterior. Então qualquer acidente que o estudante tem, ele vai pagar particular, vai ser um valor exorbitante. Então tem que ter muito isso em mente também. E o próximo curso seria o de Human Resources Management. Isso. Então, o nosso segundo curso de pós-graduação é em recursos humanos, como o nome já diz, né? Para aquele especialista que vai cuidar da parte mais importante de uma empresa, que são as pessoas. É um cargo hoje, né, Marcela, como você sabe também, que está muito em alta no Canadá, no mundo todo. Então, voltando no que a gente falou no começo de, nossa, tem muita empresa em Toronto, tem muita demanda de profissional. Então, é óbvio que vai ter muita demanda de pessoas que cuidem desse profissional, que contratem, que façam treinamentos, que sejam especialistas aí em administrar benefícios, em aquisição de talentos, coordenador, enfim. Então, esse especialista, ele hoje está super em alta, dá até para ver a renda média aí que eu coloquei no slide, entre 37 mil até 94 mil dólares canadenses o ano. Então, assim, um ano que você trabalha, você já ultrapassa, mas e muito ainda, né? Então, assim, tem que ver realmente esses cursos como um investimento que muito rápido isso você pode reaver, né? Também é um curso com duração de 1 ano, mesmas intakes, o mesmo valor que a gente falou anteriormente, também com possibilidade de bolsa de estudo. Então, resumindo, assim, é um curso para aquele profissional que quer trabalhar com pessoas dentro de uma empresa. Sim, essencial. A gente até comentou sobre isso em outra reunião, outra apresentação aqui da feira, que as pessoas não têm noção de quanto o Canadá precisa de profissionais de finança e de recursos humanos. Porque só fala de TI, 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 mas tudo bem, a empresa precisa contratar 100 profissionais de TI. Quem que vai fazer essa contratação? Exato. Quem que vai procurar, né? Como é que vai... Exato. O resultado, tem que ter a parte administrativa e financeira e essa de recursos humanos muito bem forte, consolidada, para que a empresa atinja resultado e consiga encontrar as pessoas certas para ajudar a empresa a crescer. Perfeito. Sem pessoas, nenhuma empresa cresce, né? Então, esse profissional é realmente muito importante, muito valorizado. Sim. E a outra pós-graduação que você oferece não poderia ser diferente no país como o Canadá e uma cidade como Toronto, que é muito turística, é uma graduação em Hospitality and Tourism Management. Isso, seria nosso último curso, que eu vou falar hoje, né? Então, a gente tem 4 cursos hoje sendo ofertados, esse seria o 4º curso, que também é uma pós-graduação, voltada aí para quem quer trabalhar com hotelaria, quem quer trabalhar com turismo. Não necessariamente o estudante ele tem que ser formado em turismo para ele poder fazer essa pós, pode ser em qualquer área também, de repente um profissional que está querendo mudar de área, que quer trabalhar com algo diferente, quer trabalhar com viagens, em redes de hotéis. Como você falou, Toronto é uma cidade extremamente turística, né? Onde a grande maioria das pessoas que vai para o Canadá a passeio chegam em Toronto, né? Então, a grande maioria, né? E passam por Toronto. Acho que ninguém vai para o Canadá e não vai para Toronto. Então, tem muitas atividades, tanto no inverno quanto no verão. Então, é uma demanda também muito alta aí desse tipo de profissional para essa área de turismo e hotelaria. Também um curso de 1 ano, mesmas intakes, mesmo preço, e a renda média aí eu também coloquei, pode variar bastante dependendo em qual hotel, em qual empresa que o estudante vai trabalhar, mas ela também é uma renda aí bem interessante aí, entre 29 mil e 98 mil dólares canadenses o ano. Isso eu tô falando até, assim, de trabalhos fora de Downtown Toronto. Se a gente pensar em Downtown Toronto, pode até ser que esse valor ele aumente, que o estudante consiga até tirar mais do que isso de salário anual. O que a gente pode perceber com todos os cursos que a gente trouxe aqui na feira, que a possibilidade de você ter o retorno do seu investimento logo no primeiro ano de trabalho ou no segundo são gigantes, as oportunidades de trabalho e a possibilidade de ter o retorno. E se você gosta dessa área de turismo e hospitality, em Toronto é incrível. Tem a quantidade de hotéis e hotéis de rede e de alto padrão que tem em Toronto é enorme. E você tem também a questão de eventos, né, Marília? Porque lá no Canadá, lá em Toronto, tem o Raptors, que é do NBA,
que movimenta muita coisa de turismo e eventos. Aí a gente vai para os... Isso estou falando só de esportes, né? Daí a gente tem a questão de hóquei, tem o time de beisebol, que traz, tanto faz vários eventos ali, traz outros times de outros países, outras regiões para jogar. Então, só nesse. E tem ainda o time de futebol americano e o de rugby. Então, são vários times que Toronto tem, e só nas seasons que eles oferecem, já movimenta ali de uma maneira gigantesca essa parte de hospitality, de turismo, hotéis, restaurantes e tudo mais. Sem contar dos festivais. Um dos maiores festivais que tem lá é o TIFF, é o Toronto Film Festival, International Film Festival, Isso. que vai diversos artistas e tem apresentações de novos filmes e movimenta demais. Tem muitos filmes sendo gravados em Toronto, Netflix está gravando bastante lá. Então, assim, é uma cidade que quem é dessa área e gostaria de começar, enquanto está estudando, começar numa posição entry level, e após você ser pós-graduada em hospitality, turismo, você pegar funções gerenciais, é muito claro ver o porquê que a renda, o salário vai ser tão alto durante o ano, porque é muita coisa que acontece lá e as pessoas não estão dando conta de suprir todas as vagas. Então, quem está em posição gerencial, com certeza tem a possibilidade de chegar num 100 mil dólares por ano, como você mencionou aqui. Com certeza, todos esses pontos são super relevantes. Então, é por isso também que a gente fala da importância do estudante ele estar no lugar certo para os objetivos dele, né? Então, eu acho que Toronto realmente ela traz aí inúmeras possibilidades para esses estudantes. Sim. E Marília, como é que funciona a questão da admissão? Você já falou que você não precisa que seja uma graduação de 4 anos para entrar na pós, e também não precisa para ser para o diploma. E o que mais você precisaria com relação a documentos e nível de inglês para essa pessoa ter a possibilidade de ser admitida no college? Olha, eu vejo assim que o nosso processo ele é bem simples, a gente não exige uma lista enorme de documentos, mas basicamente o que o estudante precisa apresentar. Se ele quiser aplicar para o diploma, ele precisa apresentar uma prova de que ele terminou o ensino médio. Certo. Então, a gente precisa do certificado do histórico, tanto original quanto com tradução juramentada, e ele precisa mostrar que ele tem nível de inglês para acompanhar as aulas. O nível de inglês que a gente está pedindo hoje seria um equivalente ao 6.0 do IELTS, mas a gente aceita outros testes também. Então, por exemplo, o Duolingo, que hoje é muito popular entre os estudantes, porque ele é bem mais barato, ele pode ser feito online, então a gente aceita, e vamos continuar aceitando em 2022, que eu sei que tem algumas instituições que estão parando de aceitar, mas a gente vai continuar aceitando. Então, pode ser qualquer teste de proficiência oficial, IELTS, TOEFL, PT, Cambridge, Duolingo, qual o estudante preferir. E para os cursos de pós-graduação, então a gente precisa de um certificado do ensino superior, que, como eu falei, pode ser um tecnólogo de 2 anos, contanto que tenha sido feito no Brasil, ou um bacharelado de 3, né, de 4, 5 anos, normalmente aqui no Brasil, também com as traduções juramentadas do diploma e do histórico acadêmico. E já para o nível de inglês, para pós-graduação precisa ter um nível um pouquinho a mais, então seriam 6.5 do IELTS. O que eu acho só importante falar, Marcela, é que apesar da gente exigir assim, esse nível de inglês, se o estudante ele não tiver o nível, não precisa se preocupar, não precisa desistir de aplicar para o college por conta disso. A gente tem parceria com outras instituições que promovem o EAP, que é o inglês para fins acadêmicos, né, como o Pathway, que a gente aceita. Inclusive, a principal delas é a Toronto School of Management, que eu acho que vai falar depois de mim, né? O Daniel vai entrar. Então, a TSOM, na verdade, o nosso campus em Toronto, da Niagara College, ela fica no mesmo prédio da Toronto School of Management, mesmas instalações. Então, o estudante que precisar fazer inglês antes de entrar para um curso com a gente, ele pode estudar o EAP na Toronto School of Management, que já está ali, já conhece as instalações, já convive ali com o pessoal, e depois ele continua os estudos com a gente. Mas existem outras escolas que a gente também tem esse programa de Pathway. Se o estudante preferir fazer online, eu assisti na feira hoje, eu vi que vocês falaram bastante sobre a TLG. Sim. Acho que foi com a UCW, né? Vocês falaram bastante do desconto que eles estão dando, então a gente também oferece. Então, o estudante ele pode fazer esse inglês com a TLG e ter entrada direta com a Niagara College Toronto sem problema algum. Beleza. A gente trouxe a TLG porque
além de ser uma instituição do grupo, é uma instituição que está trabalhando muito bem ali com a UCW, mas para você faz muito sentido também a Toronto School, porque está no mesmo prédio. Vocês têm diversas pathways entre as escolas e bolsas de estudo, então vale muito a pena. Antes da gente falar sobre as bolsas, você pode falar um pouquinho sobre o PGWP? Que Claro. esses cursos, apesar de estarem ali em Toronto, eles têm acesso ao PGWP por vir lá do Niagara College das Falls. Exatamente. Apesar da gente estar no campus da Toronto School of Management, que é um college privado, nós somos Niagara College, né? Então, aquela a gente chama lá de fusão público-privada. Então, por conta de sermos um college público, os nossos cursos eles são elegíveis para o PGWP, que é o visto de trabalho. Acho que todo mundo que está assistindo já deve estar careca de saber, mas é o visto de trabalho, né? Pós-estudos. Então, assim, resumindo, para o nosso curso de diploma, que é o undergraduate, que tem a duração de 2 anos, o estudante ele tem uma elegibilidade para aplicar para o PGWP de até 3 anos. Isso. Então, a gente pensa assim, que se o estudante ele fecha um curso de 2 anos, ele tem uma perspectiva de ficar 5 anos no Canadá. E aí, né, enfim, reaver o dinheiro que ele investiu no curso, conseguir pontos para uma imigração, para algo que, né, para algum outro objetivo que ele tenha. Então, é bem interessante. E para os cursos de pós-graduação, como a gente tem a duração da nossa pós ela é de 1 ano. Tá até aparecendo aí o slide agora. Como a nossa pós-graduação ela tem uma duração de 1 ano, o PGWP vai ser elegível pelo mesmo período. Então, mais 1 ano para ficar no Canadá trabalhando. O que a gente pode fazer, que a gente oferece, se o estudante quiser ter um PGWP mais longo e ele quiser fazer uma pós-graduação, ele pode fazer 2 certificados de 1 ano. Então, ele pode fazer, por exemplo, o International Business, que é mais geral, depois ele faz um Human Resources, enfim. E aí, ele fazendo esses 2 cursos, ele consegue ficar elegível para até 3 anos do PGWP. Acho que eu vou dar até um spoiler aqui, Marcela. Fala. Que ano que vem, não deveria falar, mas vou falar. Ano que vem a gente vai abrir, estamos com perspectiva de abrir mais 4 cursos. Então a gente vai ter uma gama maior, porque hoje a gente está mais focado em negócios, né? Porque era a necessidade maior inicial quando a gente abriu o college. Mas no ano que vem a gente vai ter em outras áreas também, então os estudantes eles vão poder ter mais opções aí para escolher. Maravilha. Eu só não posso falar exatamente quais são, mas vai ter. Mas não tem problema. Quando a gente está aqui sempre ligado nas novidades, então quando você está na nossa mentoria e a gente está no processo de escolha, e a gente sabe desses spoilers aqui por dentro, a gente sempre tenta fazer o planejamento do cliente para ofertar a melhor opção. E se a gente sabe que vai vir a opção melhor para ele, não porque é melhor curso, mas o objetivo dele. Tem uma outra questão que eu gostaria... Não, na verdade não é outra questão, só mencionar essa questão que você falou de colocar 2 cursos. Isso é questão de estratégia. Então, durante a organização do planejamento, a gente mostra a opção de você fazer 2 anos de curso, ou você fazer a opção de um college privado, que tenha parceria com o college público, e você faz essa ponte ao concluir um college privado, ou então fazer essa estratégia de 2 pós-graduações de 1 ano, porque normalmente as pós, elas são de 1 ano mesmo, tem raras opções de pós-graduação de 2 anos em Toronto, e aí você, na conclusão de um curso, com no máximo 150 dias do encerramento do primeiro curso para o início do outro, você mantém a elegibilidade para 3 anos de PGWP. O governo considera que você fez um curso de 2 anos, desde que você não estoure essa distância entre o término de um e o início de outro. Então, essa é uma vantagem que acontece assim, às vezes tem algumas pessoas que falam assim, não quero fazer um diploma, quero fazer só pós. E daí ela está contando que vai dar certo um trabalho que ela já tinha organizado para começar após a graduação e infelizmente não vai. Então ela vai ver que se ela aplicar para o PGWP, que só se tem uma vez na vida o PGWP, ela não vai conseguir fechar um ano de trabalho cheio no NOC que ela precisa para poder imigrar. Então ela vai queimar o cartucho dela, o único PGWP da vida. Então o que a pessoa faz? Engata num segundo curso,
uma outra pós-graduação, para então ela ter 3 anos de PGWP e mais folga para conseguir fechar esse ano de experiência no Canadá. É uma das estratégias que nós temos também aqui no que a gente faz com os nossos clientes. Existem várias estratégias, Sim, mas essa é uma delas. perfeito. E acho que é super importante, né, o estudante bater papo com vocês justamente por isso. Vocês são especializadíssimos em Canadá, vocês sabem todos os caminhos para saber orientar qual vai ser a estratégia para cada estudante, né? Que são estratégias dependendo do perfil, dos objetivos. Por isso que é muito importante esse trabalho de mentoria, de consultoria, para entender realmente qual que é a necessidade. Isso. Então vamos pedir para o José colocar para a gente o slide das bolsas, porque a gente está aí Perfeito. 9 minutinhos para encerrar, e a gente vai falar então das bolsas maravilhosas que a escola está ofertando. Ah, essas bolsas são incríveis, gente. E eu acho que vai ser oferecido só para o ano que vem, então tem que aproveitar, viu? Todas as intakes do ano que vem. Então, a falar nisso, quais são os intakes do ano que vem? As intakes são janeiro, maio e setembro. São 3 intakes por ano, né? Que é inverno, primavera e... Inverno, em verão, né? Verão. Inverno, janeiro, daí o verão em maio e a primavera em setembro. Isso, Então, isso, são 3 perfeito. intakes. Então, Agora tá aparecendo o slide para mim. Tá aparecendo? Então, Tá. esses valores, se a pessoa contratar hoje, ela consegue manter esses valores para começar em qualquer um desses intakes em 2022? Ela consegue sim. Esses valores já estão confirmados para 2022, assim como as bolsas de estudo. Para 2023 ainda está muito distante, a gente ainda não tem nenhuma certeza, então se o estudante já tem interesse de ir, já aproveita, porque realmente não é garantido que isso vai se manter depois do ano que vem. Então, acho que a bolsa principal que eu gostaria de falar é a bolsa... Deixa eu ver se está aparecendo aí. Ah, está aparecendo aí. Essa que está aparecendo, tem aí diploma de graduação, 2 certificados de pós-graduação. Essa é uma bolsa exclusiva para a América Latina, tá? Então, não é para qualquer estudante que a gente está dando. Por exemplo, os estudantes da Ásia, eles não têm esse benefício, são estudantes realmente latino-americanos. E é uma bolsa bem, assim, tranquila de ser aplicada. Só o estudante, ele só precisa ter passaporte brasileiro. Então, não precisa fazer, por exemplo, carta de referência, fazer uma carta de intenção gigantesca, não tem nada disso, então só o fato dele mandar o passaporte junto com a documentação a gente já vai conceder, então bem facinho. Então essa bolsa para o diploma de graduação de 2 anos, o estudante ele pode conseguir uma bolsa aí de até $3.000 canadenses, que se a gente converter hoje, né, com o câmbio, aí dá uns R$12.000. Então, é um valor muito bom de economia, já paga passagem aérea, primeiro mês de acomodação, já paga um monte de coisa. Sim. Então, tem que pensar nisso. E essa bolsa, só para explicar aí no slide, ela tem uma estrutura de como ela é aplicada. Então, a gente concede $1.000 canadenses no primeiro termo, 1.000 no segundo, e no terceiro termo, que seria o início do segundo ano dele, se ele atingir um GPA de até 80%, ele também vai ter mais 1.000 concedidos. E o GPA, gente, é a nota, né? Então, Isso. Se você for bonitinho, né, para fazer seus trabalhos, fazer suas provas, comparecer nas aulas e garantir esses 80%, o college vai te dar mais 1.000. Então, é uma via aqui de 2 mãos. Você Perfeito. se esforça e o college se esforça em dar mais $1.000 para você de bolsa de estudos. Exatamente. É isso, é com base também na performance do estudante, né? Então, é exatamente isso. E já para os cursos... São $3.000 que a pessoa pode conseguir no diploma. No diploma, ok. Perfeito. E para os cursos de pós-graduação, para os 3 cursos, seria 2.000, porque o curso ele é de 1 ano, né? 2 semestres, vamos dizer assim. Então, esse estudante ele consegue aí 1.000 no primeiro termo e 1.000 no segundo termo. Aí já não tem... o GPA ele só vai ser aplicado, a nota só vai ser aplicada se ele optar por aquele planejamento que a gente estava falando de fazer 2 cursos de pós. Aí sim, no segundo programa, teria o GPA, mas se ele só for fazer de 1 ano, ele vai ter 1.000 no primeiro e 1.000 no segundo semestre. Tá, então 1.000, se for fazer só uma pós de 1 ano, ser 1.000 em cada semestre, então 2.000. Aí se você ainda está na segunda pós-graduação para pegar os 3 anos de PGWP, aí já tem 1.000 no primeiro semestre e no quarto semestre, não, no segundo semestre do segundo curso, se garantir a nota, ganha mais 1.000. Então, na verdade, você pode chegar até 4.000. Exatamente, exatamente.
É bem o que está escrito aí no slide também, ó, 4 mil, com 3 mil garantidos, mais 1.000 alcançando 80% de GPA. Então, se o estudante ele for certinho nas aulas, fizer todas passar nas provas, enfim, nas matérias, ele vai conseguir aí 4 mil de bolsa. Então, 16, 17 mil reais de economia. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E acho que outro ponto também que a gente consegue, Marcela, que eu acho legal falar, não está no slide, mas é um plus que a gente pode oferecer para o estudante, as formas de pagamento. Então, a gente é bem flexível com forma de pagamento, o estudante ele pode pagar parcelado por termo, não precisa desembolsar o valor anual de cara. Porém, se o estudante ele tiver condições de já acertar o ano acadêmico dele na hora que ele foi pedir a LOA, se for esse caso, a gente consegue mais $500 de desconto como um incentivo, né, como uma ajuda. Então, por exemplo, se for um estudante que vai fazer um diploma de 2 anos e ele paga o ano antecipado, ele vai ter aí 3.500 de desconto totais. Se você já está com esse investimento, o bom de pagar antes, o ano todo, a gente sempre mostra os métodos de parcelamento. Mas se você tem já o valor, você não precisa construir esse valor, por que é bom pagar um ano de curso? No caso aí do Niagara College de Toronto, você vai já receber $500 por você estar pagando um ano de curso. 2, o teu visto fica muito mais forte, porque lembra que você não deve ter participado, mas quando a gente conversou lá no começo da Alemanha, que a gente falou que o visto lá é bem objetivo, no Canadá o oficial quer sentir de você que aquele curso escolhido faz sentido para o seu perfil, faz sentido para a sua carreira e que você está realmente disposto e comprometido com a escola. Infelizmente, existem pessoas que burlam as coisas, então elas pagam parte do curso, entram no Canadá e depois somem. E aí, por opção delas, ficam sem status, que eu mencionei, que é a pior bobeira que você pode fazer na sua vida, é você abrir mão da sua liberdade e ficar sem status num país estrangeiro. Mas tem pessoas que fazem isso. Então, quando o oficial vê que você fez um pagamento de um ano completo do curso, a força que você dá para o seu visto, para a aprovação do seu visto de estudos é gigante. E tendo ainda os $500 para poder te dar mais essa força, vale a pena. Então, se você tem o valor inteiro, você vai segurar não vai ficar exposto à variação cambial, né? Se dólar sobe, dólar baixa, você não fica exposto a isso, você já paga, tem um desconto e ainda deixa teu visto muito mais forte. Então, vale a pena, sim, pagar à vista para quem pode. Perfeito, é exatamente isso. Pesa muito no visto. Eu acho que muita gente não tem realmente esse conhecimento, então por isso que é bem importante abordar, foi bem importante você ter falado isso. Legal. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar, Marina, antes da gente partir? Marília, eu tô com A Marina acabou de passar por aqui também, né? Alguma coisa que a gente precisa mencionar antes da gente partir para o encerramento? Não, Marcela, eu acho que a gente falou dos pontos principais, que seria a qualidade de ensino da Niagara College de Niagara Falls em Toronto, com os cursos principais, bolsas de estudo, excelente localização, oportunidades do PGWP, falei um pouquinho dos processos de admissão. Eu acho que fazendo um resumo dos pontos principais do college, são esses, mas se alguém tiver alguma dúvida ou de repente alguém assistir a apresentação e quiser conversar comigo, quiser ter alguma dúvida muito pontual de alguma coisa que a gente não falou, eu estou sempre à disposição também. Então, eu acho que é basicamente isso. Maravilha. E, com certeza, a gente sempre, todos os profissionais que a gente trouxe aqui, a gente tem muito acesso a eles e eles sempre são super solícitos e dispostos a esclarecer as dúvidas quando surgem de possíveis estudantes que a Challenge traz. Então, é uma coisa que você pode contar. Às vezes fica difícil. O bom de trabalhar com a gente é que a gente tem um acesso diferenciado na agenda deles e quando você vai no dia a dia, tentar conectar, fica mais complicado. Então, essa é uma das outras vantagens de você trabalhar conosco ou com uma agência, é o fato de você cortar caminho para chegar na informação e chegar na informação correta e que faça sentido para você. Marília, Legal. Muito obrigado. Desde sempre que a gente está trabalhando juntos, você sempre é super essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Pelo tempo e vir aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, achei sensacional a feira, assim, inovadora, super tecnológica.
fiquei brincando aqui com os lounges, achei muito bacana, parabéns pela iniciativa, parabéns para toda a equipe. Agradeço demais o convite e continuo me colocando à disposição. Se algum estudante quiser conversar comigo, sou super acessível, como a Marcela falou, estou à disposição. E é isso aí, bora para Toronto. Bora. Um abraço, Marília, obrigada. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow.